Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era nova ali na empresa. Fazia, acho que umas 2 semanas que eu estava trabalhando ali. E logo nos primeiros dias eu senti que ele estava de olho em mim. Você percebe quando uma pessoa começa a te observar. Principalmente quando você chega num ambiente novo. As nossas mesas ficavam perto uma da outra e volta e meia eu pegava olhando para mim. O Reinaldo até que era um cara interessante, não que fosse um galã de novela, mas ele tinha um certo charme. O problema é que naquela época, tudo que eu menos queria na vida era me envolver com alguém. Tinha acabado de passar por uma desilusão amorosa terrível e não me sentia preparada para um novo relacionamento. Ele, no entanto, que claro não sabia disso, foi se aproximando, puxando o assunto, jogando seu charme para cima de mim, querendo saber coisas a meu respeito, dizendo que eu era linda, que tinha ficado encantado por mim desde o primeiro instante, que não conseguia mais me tirar do pensamento. Enfim, começou a me paquerar. Até que a certa altura, acabou me convidando para sair. Nessa hora, eu fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. Não queria ser indelicada, mas também não estava a fim de aceitar o seu convite. Não por ele, até porque, como eu disse, o Reinaldo até que era um cara bem charmoso. Mas é que eu realmente não estava a fim. Queria sossego, descanso para o meu corpo e para a minha alma. Por isso dei a desculpa mais esfarrapada que me ocorreu. Puxa, Reinaldo, eu até que gostaria, mas eu acho que não vai dar. É que eu tô com uns parentes do interior e prometi que ia sair do serviço e ia direto para casa. Você entende? Não, tudo bem, tem problema. Fica para um outro dia então. Coitado, pela sua expressão, deve ter ficado bastante frustrado. Só que ele não desistiu. Vivia me convidando para sair, para tomar um chopp, para curtir um happy hour, para conversar. Eu já não sabia mais que desculpa dar, porque já tinha esgotado o meu estoque de desculpas. Até que um dia, de tanto ele insistir, eu acabei ficando com pena e acabei aceitando. Mesmo assim, fui com a intenção de deixar bem claro que não queria nada com ele, pelo menos nada romântico, apenas a sua amizade. E que seria só aquela vez e ponto, para ver se ele parava de pegar do meu pé. Olha, no fim, foi uma noite até bem agradável, pelo menos no começo. Ele tinha uma conversa divertida, era uma pessoa bem-humorada. Só que quando o assunto começou a ficar sério, eu já fiquei preocupado. A gente ali rindo, se divertindo, até que de repente ele ficou assim em silêncio, começou a me olhar de um jeito estranho. Cheguei a perguntar: ué, o que foi? Por que você está me olhando assim? É que você é tão linda, Luiz. Você desculpa eu estar te falando isso assim, mas você não sai da minha cabeça desde que eu te vi lá na empresa. Quando você foi fazer a entrevista. Você lembra? É uma coisa que não dá nem para explicar. Já naquele dia, meu coração bateu mais forte. Você acredita em amor à primeira vista? Olha, eu fiquei até sem saber o que dizer. Era tudo que eu não queria. Tinha aceitado aquele convite dele, mas pra gente sair assim como amigos, conversar, e mesmo porque ele tinha insistido muito. Mas repito, o que eu menos queria naquela altura da minha vida era outro envolvimento amoroso. Não queria. Tinha passado por uma situação delicada, difícil. Estava sofrendo ainda. Olha, fiquei tão sem jeito, olhei para a cara dele. Reinaldo, veja bem, sei lá, eu acho que você está confundindo as coisas. Confundindo? Não.
Eu me conheço bem, Luísa. Você mexeu comigo desde o primeiro instante. É como eu falei, eu não consigo parar de pensar em você. Acredite em mim. Estou apaixonado de verdade. Olha, embora eu não quisesse ser indelicada, eu tentei ser o mais clara possível. Reinaldo, por favor, me escute. Eu te acho um cara legal, um cara bacana, mas não vamos confundir as coisas. Eu acabei de terminar um namoro e ainda não estou totalmente curada, você entende? Olha, se você quiser ser meu amigo, meu colega de trabalho, tudo bem, mas se for com outro objetivo, acho melhor a gente parar por aqui. Não quero estragar nossa amizade. Claro que ficou um clima chato. Porque por menos que eu tenha desejado ofendê-lo, ele estava com aquela expectativa de paquera, de namoro, e claro que ficou todo sem graça. Até porque, mesmo sem querer, eu acabei dando o maior fora do cara. Mas, meu Deus, fazer o quê? Não tinha outro jeito. Eu realmente o achava um cara bacana, mas não para namorar. Pelo menos não naquele momento. Até porque eu não estava querendo saber de namoro. O fato é que depois disso, eu senti que ele ficou bem triste. Cansei de pegá-lo olhando para mim com aquela expressão de tristeza. Ele realmente devia estar gostando de mim. Depois, inclusive, ele ainda me mandou vários e-mails, mensagens no Facebook, se declarando, me pedindo para lhe dar uma chance, dizendo que estava gostando de mim de verdade. Só que não tinha o que pensar. Eu não queria e ponto. Bom, nisso passaram alguns meses e, apesar de ele ter parado de me fazer convites, eu sentia que ele continuava gostando de mim, só pelo modo como me olhava. Nesse período, eu já tinha até superado o fim daquele meu relacionamento anterior. Pelo menos já estava me sentindo melhor, mais animado. Confesso que até pensaria com calma no assunto se ele me chamasse para sair outra vez. Mas como ele não tomava a iniciativa, também achei melhor ficar na minha. Foi mais ou menos nessa época, coisas de uns 2 ou 3 meses depois, que abriu uma vaga ali na firma. E eu acabei falando com o meu gerente e arranjando emprego para uma amiga. A Vânia, aliás, era uma das minhas melhores amigas. Fazia algum tempo que ela andava desempregada, de modo que ficou super feliz quando eu lhe falei daquela vaga. Só que é para se ver como são as coisas. Ela acabou caindo de amores pelo Reinaldo assim que chegou na empresa. Bateu os olhos nele e, segundo ela mesma me contou depois, tremeu dos pés à cabeça. Isso assim, já no primeiro dia de trabalho. No intervalo do almoço, ela já veio querendo saber tudo sobre ele. Nome, cargo, idade, se tinha namorada, se era casado, se gostava de alguém. Quis saber tudo. Ai, Luísa, eu achei ele tão lindo e ele é tão educado. Me conta tudo o que você sabe. Vai, quero saber tudo sobre ele. Coitada. Ah, se ela soubesse que ele era louquinho por mim, que já tinha se declarado para mim várias vezes, que fui eu que não o quis. Claro que não comentei nada disso com ela. Até porque ela estava tão entusiasmada que eu não quis cortar o seu barato. Até que aos poucos, com o passar dos dias, ela foi dando um jeitinho de se aproximar do Reinaldo. Às vezes eu os via conversando ali na empresa, ou então no intervalo do almoço, e ficava me perguntando se ela tinha alguma chance com ele, até porque, na minha cabeça, ele ainda era apaixonado por mim. Até que um dia, para minha surpresa, ela veio com aquela novidade. Luísa, adivinha, você não vai acreditar. Marquei de sair hoje com o Reinaldo. A gente vai num barzinho, não é o máximo? Olha, não sei o que me deu naquela hora, mas
eu senti uma coisa tão estranha. Era assim uma pontinha de despeito. Fiquei incomodada, não vou negar. Sim, porque até onde eu sabia, ele gostava de mim. Era apaixonado por mim. Meu Deus, se eu fosse contar todas as vezes que ele se declarou para mim, pessoalmente, através de e-mail, de torpedo, de recado, comecei a pensar, será que ele está querendo me atingir? Será que ele, sei lá, tá querendo despertar o meu ciúme? O pior é que se essa era a sua intenção, ele acabou conseguindo. Olha, fiquei com cara de tacho quando os vi saindo juntos no final do expediente. Me deu vontade até de ir atrás, seguir os dois, só para ver o que ia rolar. Sabe, a coisa mais estranha do mundo, eu me senti como se estivessem me roubando alguma coisa que era minha. A verdade é que fiquei me mordendo de ciúme. Nem eu mesmo entendi por que me senti daquele jeito, já que eu tinha cansado de recusar os convites do Reinaldo. Simplesmente não deu para entender. No dia seguinte, a primeira coisa que ela veio me contar foi que eles tinham ficado juntos. Já senti aquela fisgada no coração. Ficaram juntos, mas como assim juntos? Ela ficou constrangida. Ah, Luísa, você entendeu, né? Não vai querer que eu conte os detalhes. A gente ficou. Passamos a noite juntos. A noite? Mas... e o que mais? Bom, ele me pediu em namoro. Ele o quê? Me pediu em namoro. Ué, por que surpresa? Só que, não comenta com ninguém. Parece que é contra a política da empresa que qualquer tipo de envolvimento entre os funcionários. Eu não quero criar problema para ele, também não quero criar problema para mim. Olha, eu fiquei tão incomodada com aquilo. Nem eu mesmo entendi por que me senti daquele jeito. Meu Deus, eu não sentia nada pelo Reinaldo. Ou pelo menos achava que não. Eu tinha dispensado tantas vezes, apesar de ele ter se declarado, dito que estava apaixonado por mim, que desde que eu tinha entrado ali na empresa, que ele não pensava em outra coisa, que não conseguia me tirar da cabeça. E não foi uma única vez que ele fez isso, não. Foram muitas. E eu sempre deixei bem claro que não queria nada com ele. Só que agora, aquele sentimento ruim me consumindo. Aquele incômodo, aquele despeito. O pior é que a cada vez que eu via os dois juntos, o meu ciúme parece que aumentava. É claro que ali na empresa eles mantinham a discrição. Só que no intervalo do almoço, por exemplo, ou então no final do expediente, era só beijos e abraços. E só eu sei o quanto isso me deixava incomodada. Aos poucos, eu fui me dando conta de uma coisa surpreendente. Aos poucos eu fui percebendo a besteira que tinha feito em não querer nada com ele, principalmente quando a Vânia vinha me dizer que ele era um cara maravilhoso, daqueles difíceis de se encontrar hoje em dia, carinhoso, atencioso. Dava para ver o quanto ela estava feliz, o quanto ela estava apaixonada. E pensar que eu podia estar no seu lugar. E tinha perdido a chance. O tinha dispensado uma vez atrás da outra. Bem feito para mim, né? Quem mandou ser tão boba? O pior é que quanto mais o tempo passava, quanto mais os via juntos, mais ciúme eu sentia. No fim, acabei percebendo que por mais incrível, inacreditável, espantoso que pudesse parecer, aquele meu incômodo todo só podia significar uma coisa.
Por mais que eu não quisesse admitir, eu estava apaixonada por ele. Não me perguntem como foi acontecer, só sei dizer que aconteceu. Só isso para explicar o meu ciúme, o meu despeito. Foi quando eu fiz a besteira de procurá-lo para conversar. Eu fiquei me perguntando se ele realmente tinha me esquecido. Ou se estava ficando com a minha amiga apenas para tentar me esquecer. E aí comecei a acreditar que ainda podia ter alguma chance com ele. E uma coisa era certa. Se ele ainda me quisesse, eu não pensaria duas vezes. Aceitaria ser sua namorada, mesmo que isso representasse o fim da minha amizade com a Vânia. Quem mandou ela se meter no meu caminho? Ele gostava de mim quando ela começou a trabalhar ali na firma. Aliás, maldita hora que eu lhe arranjei aquele emprego, né? Ah, se eu soubesse. Ele relutou bastante em se encontrar comigo. Sei lá, deve ter ficado com medo da Vânia descobrir e brigar com ele, mas no fim, acabei por convencê-lo. Olha, eu nunca pensei que fosse tão difícil. Quase não consegui abrir meu coração. Mas quando consegui, botei tudo para fora. Reinaldo, eu te procurei para conversar porque, sabe, a gente comete erros na vida que não dá para explicar. Eu fui uma burra. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria dito não a você. É que naquela época eu estava tão confusa, passando por tantos problemas. Eu te contei que recém tinha terminado o namoro, não contei? Pois então. É que eu não sabia que também estava gostando de você. Só agora eu percebo o quanto que fui idiota. Será que a gente ainda tem uma chance? Ele deu um sorrisinho amargo e baixou os olhos, antes de responder. Agora que você vem me dizer isso, Luiz? Você por acaso não sabe que eu estou namorando a Vânia? Não, eu sei. Mas é que você falou que estava apaixonado por mim, lembra? Não, falei e estava mesmo, né? Só que passou. Tem muito tempo isso, né? Agora eu estou gostando da Vânia. Se me desculpe, mas a gente não pode ficar gostando de uma pessoa que não dá resposta, que não é receptivo pro resto da vida. Aí pintou a Vânia e era uma pessoa legal. A gente começou a sair e eu estou gostando dela. Sabe quando você fica olhando para a cara da pessoa e não sabe nem o que falar? Meu Deus, ele estava coberto de razão. Embora eu, francamente, não estivesse esperando por aquela reação. Eu pensei que aquela nossa conversa, juro que pensei, fosse terminar com um longo beijo. Só que caí do cavalo. Ali, diante dele, percebi o engano que cometi ao dispensá-lo quando ele confessou que estava apaixonado por mim. E o pior é que não foi só uma vez, nem duas. Foram tantas e tantas vezes que esse homem se aproximou de mim, falou que estava apaixonado, que não pensava em outra coisa, que só pensava em mim. Ali eu percebi que eu tinha, quem sabe, perdido o homem da minha vida. Nunca sofri tanto quando me dei conta de que ele estava gostando de verdade da minha amiga. Amiga que eu tinha colocado lá dentro daquela firma. Ainda pedi que ele não comentasse nada com ela a respeito daquela nossa conversa. Até porque já tinha perdido o seu amor, não queria também perder a amizade dela, né? Ele me tranquilizou. Não, pode deixar, não vou comentar nada, não. Ah, meu Deus, só eu sei o tamanho do arrependimento. Eu nunca pensei que ver a felicidade de alguém pudesse me deixar tão incomodada. Tanto que depois de algum tempo, me vi obrigada a pedir a conta e deixar a firma. Eu já não conseguia mais nem olhar na cara da Vânia, ver seus olhos brilhando de tanta felicidade
e saber que poderia estar no seu lugar. Aliás, poderia e deveria. Não que eu desejasse a sua infelicidade, mas é que eu me senti roubada. Eu simplesmente não suportei ver os dois juntos e saber que era para eu estar no lugar dela. Se bem que às vezes eu fico até pensando que talvez tenha sido melhor assim. Sim, porque quem me garante que mesmo que a gente se acertasse lá no começo, ele não acabasse me trocando pela Vânia depois? E eu digo isso porque tantas e tantas vezes ele disse que estava apaixonado. Só que pelo jeito, me esqueceu com tanta rapidez quando conheceu a outra. Então quem garante que ele não teria me trocado por ela? E se isso tivesse acontecido, tenho certeza de que meu sofrimento seria bem maior. Quando conheci o Reinaldo, eu recém tinha passado por uma desilusão amorosa. Tinha acabado de ser trocada por outra. Não sei se suportaria mais um baque. De um jeito ou de outro, não desejo mal a nenhum dos dois. Pelo contrário, já que não pude viver essa paixão, que eles vivam e sejam felizes. Claro que dói, né? Claro que eu queria que fosse diferente. É claro que eu queria estar no lugar da minha amiga. Só que fazer o quê? Não dá para ficar lamentando por aquilo que podia ter sido, mas não foi. Principalmente porque eu sei que a culpa foi minha. Eu tive a felicidade sendo oferecida de bandeja na minha frente. Esse homem se declarou para mim uma dezena de vezes. Se eu fosse guardar todos os e-mails e torpedos apaixonados que ele me mandou. Só que na época eu não estava a fim de romance. Queria um pouco de sossego, queria me acalmar, queria ficar em paz durante algum tempo. E aí joguei fora a felicidade. Fui eu que não quis. Ninguém teve culpa. Pelo menos lá no começo, fui eu que não quis. Se bem que eu também não podia imaginar que fosse acabar me apaixonando por ele. Pois me apaixonei. E hoje sofro demais por essa paixão. Quem mandou, né? Quando ele me queria, eu não quis. E quando me apaixonei, ele se apaixonou por outra. E quem acabou chupando o dedo no final fui eu. Azar o meu, né? Só me resta amargar esse arrependimento e esperar que o tempo cure mais uma vez esse meu pobre coração sofrido e amargurado. Quem sabe da próxima vez? É o que me resta dizer, né? Quem sabe da próxima vez?